Amém, queridos. Saúde a todos, a gloriosa paz do Senhor. Irmãos, estamos diante da presença do Senhor Deus, e na presença de Deus há fartura de alegria. Mesmo que as circunstâncias estejam adversas, as provas têm chegado, as lutas têm nos afligido, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos estarmos passando o estudo, juntos estudando a palavra de Deus. Abram a Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbio Amém? Provérbio 1, 7. Depois a gente vai ter outras citações de versículos, mas esse é a base do estudo que vamos fazer. Quem puder ficar de pé, por favor. Provérbios 1, 7. Nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém. Só esse versículo, irmãos. Nós vamos dar mais um tema a essa mensagem. 3 coisas importantes que é necessário que o cristão tenha cuidado para cumprir. As 3 coisas são saber, fazer e almejar. Saber, fazer e almejar. Podemos dizer que essas 3 coisas são muito importantes na vida das pessoas. Quer dizer, saber, fazer e almejar é de extrema importância na vida de todas as pessoas, sendo crente ou não crente. É de extrema importância a gente saber, fazer e almejar. A gente vai levar para o tema bíblico, vai levar para um campo bíblico, porque a gente vai ver da importância de algo que foi realizado às pessoas que usaram esses 3 verbos, essas 3 palavras, e praticaram. Saber é algo que muda positivamente a nossa vida. Saber, quando você sabe, é algo que muda positivamente a nossa vida. Nós precisamos saber, mas não é qualquer coisa. Se tratando de Bíblia, é saber as coisas que trazem edificação. É as coisas que vão nos ajudar também a abençoar outras pessoas, a esclarecer outras pessoas. Então, é importante saber. Como é que se sabe? Aprendendo. Agora tem que aprender direito. Tem muita gente sabendo de muitas coisas, mas que não trazem edificação. Que Deus não se agrada daquele tipo de saber. Então, a gente vai ver aqui, a gente vai até citar nesse tópico, o versículo 25 do capítulo 9 de João, quem puder já pode pegando, de alguém que foi extremamente afrontado, mas que sabia, tinha uma convicção do seu saber e não mudou o seu ponto de vista. É inteiramente importante sabermos que a nossa convicção não vai fazer que sejamos levados por ventos de doutrina. Tem surgido muitos ventos de doutrina nos últimos dias. E pessoas que cresceram muitas das vezes no Evangelho, que serviram a Jesus durante muito tempo, mas que não adquiriram convicção. E aí vem alguém
com 2 ou 3 palavras, tiram as pessoas do caminho da verdade, porque falta saber em quem tem crido. Saber com convicção. Então, nesse versículo 25 de João, capítulo 9, a gente vê algo importante. Jesus curou um cego de nascença. E num dia de sábado, os judeus, mais precisamente os fariseus, eles honravam muito mais o sábado do que o próprio Senhor. Para eles era mais interessante que se guardasse o sábado do que abençoar alguém. Jesus passa em algum lugar e vê um cego, estava com seus discípulos interrogaram, por que ele havia nascido cego? Será que é por causa do pecado dos pais dele? Ele havia pecado, ou os pais? Jesus disse que ninguém havia pecado. Coisa da naturalidade. Tem coisas, irmãos, que acontecem no mundo, tem pessoas que têm cada deficiência. Não adianta você questionar Deus, Deus sabe o porquê de tudo. O nome de Deus é glorificado em tudo. Não só nas coisas extraordinárias, mas o nome de Deus é glorificado nas pequenas coisas também. E Jesus disse para os seus discípulos que aquele cego nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. E aí, a gente encontra Jesus fazendo algo, só encontramos essa passagem da Escritura, viu, irmãos? Nem tudo que está na Escritura você tem que fazer igual. Nós só podemos fazermos algo pela revelação de Deus. Está escrito, é o logo de Deus, é o logo da teoria, da teologia. Logos, aquilo que está escrito, a palavra dita de Deus. Mas é preciso que se haja pelo rema, a revelação de Deus. Então, Jesus cospe no chão, faz um lodo com a saliva e unta os olhos do cego e manda que ele vá ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e manda ele lavar. E ele lava, tira aquele lodo do rosto e a visão dele é dada. Ele era cego, nunca havia visto nenhuma figura na sua íntegra. Ele só via por imaginação. Viu, irmãos? A gente fecha os olhos, a gente não imagina determinadas coisas assim. E não é difícil a beça, você ficar de olho fechado. Fecha o olho, até dentro do lugar que você conhece, dentro de casa. Fecha o olho e tenta andar dentro de casa, você vai ver que de vez em quando você vai dar umas barradinhas. Depois de muito tempo, se você treinar, você acaba conhecendo o caminho. Vai acostumar. Mas que é normal, não é normal. Normal é ser natural, né, irmãos? Aí Jesus cura aquele cego na presença de Deus. Para quê? Para a glória de Deus sendo manifestada. Por quê? Jesus curou aquele cego? Para fazer com que os judeus, os religiosos, que viviam, irmão, no fanatismo religioso. Irmãos, não podemos confundir fervor com fanatismo. Muitas pessoas fanáticas, usando o nome de Deus, mas vivendo o fanatismo do Evangelho, falta segurança, falta convicção, falta conhecimento. Deus, para atuar, não precisa se faça barulho, não precisa rodar, virar cambalhota, pular, quebrar tudo, não, irmãos. Ele se manifesta usando o poder. É claro que o poder do Espírito pode fazer você se alegrar, pular, gritar. Isso pode. Mas nem em todo barulho Deus está presente. O poder do Espírito pode provocar barulho. Mas barulho não pode provocar poder de Deus. Não é verdade, irmãos? O único barulho que faz Deus se alegrar é quando o povo se volta para exaltar e glorificar o nome dele. E quando é
que você glorifica o nome de Deus, irmão, e de fato é recebido pelo Senhor. Quando esse grito de louvor, de adoração, de alguma expressão que você externa, vem de lá do seu coração, você sentiu a presença de Deus. Tem gente que não está nem ouvindo nada e grita glória a Deus sem ouvir nada. Não sei se já falei aqui, eu estava numa certa igreja, o irmão estava dando testemunho que haviam matado o filho dela covardemente, o filho dela estava numa vida perdida lá, aí haviam matado ele covardemente. Ela foi um dia dar um testemunho na igreja, dia de domingo, irmãos. Quando ela chorando, falou assim: irmãos, mataram meu filho. Um grupo de pessoas, sem prestar atenção em nada, diz assim: graças a Deus. Nossa, irmão, acabou de arrasar com a irmã. A gente precisa ouvir nitidamente, é preciso ter sabedoria para você analisar o que você ouviu, para saber se merece o glória a Deus ou não. Então não basta expressar glória a Deus, viu, irmãos, verbalmente. É preciso que se glorifique a Deus com a vida, com consciência, com convicção. Aquele homem era cego, mas ele era lúcido. Ele tinha consciência. Ele sabia analisar os fatos. Então, ele, ao receber a cura, ele ficou maravilhado, ficou glorificando a Deus. Esse homem curado, irmãos, ele não tinha teologia, ele não entendia de política, não entendia de filosofia. A única coisa que ele sabia, que ele antes era cego, mas que ficou curado. E isso provocou uma alegria tão profunda que ele não quis saber se estava no meio dos fariseus, dos judeus. Ele começou a glorificar a Deus. E algumas pessoas também censurou, dizendo que, eu creio que ele não era cego. O camarada deve viver anos e anos, irmãos, já era um adulto de mais de 40 anos. Ia ver 40 anos fingindo que era cego. Só misericórdia. E era conhecido, os vizinhos. Então. E aí, irmãos, o que provoca a situação que o povo leva os fariseus, querem saber quem foi que te curou. Porque eles estavam preocupados que a cura havia acontecido no dia de sábado. Então, para eles, mais importante era guardar o sábado do que reconhecer Jesus como Filho de Deus. Existem muitas pessoas nos nossos dias ainda assim, que estão mais preocupadas com dogmas e ritos, mais preocupadas com símbolos e figuras, do que propriamente com a ação do Espírito Santo na sua vida. Mas aquele cego tinha convicção. Alguém lhe perguntou: quem foi que te curou? Ele disse: um homem chamado Jesus fez lodo e tocou na minha vista e mandou que eu me lavasse no tanque de Siloé. Eu fiz o que ele mandou e fiquei curado. Olha só, irmãos, a questão da obediência. Ele fez o que Jesus mandou. Se você fizer o que Jesus te manda fazer, o resultado sempre será positivo. O resultado sempre glorificará a Deus. Às vezes, aparentemente, não está acontecendo nada. Parece que você está perdendo, parece que você está sendo lançado ao ridículo. Mas se Deus te mandou fazer, pode fazer, que Ele se responsabiliza, irmãos. Ele tem responsabilidade, Ele cumpre aquilo que Ele manda fazer. Se Ele não mandar fazer, irmãos, não faça não. Não vai só por boa intenção, não, irmãos. Vai por aquilo que o Espírito Santo te impulsionar, te levar. O Espírito Santo é o Deus da igreja, que está com a igreja. Ele foi enviado para conduzir a igreja, para proteger a igreja, para consolar a igreja. Nesses dias de tribulações psicológicas até, muitas pessoas estão atribuladas psicologicamente, irmãos. Algo que a gente nunca passou, né? Nós estamos passando. Esse negócio de ser guardado em casa,
Só a misericórdia, irmãos. E quando sair, tem que sair com aquele muito cuidado. Você não pode dar um abraço num amigo. Isso é atribulante. Algumas pessoas, aquelas vovós que às vezes não podem abraçar o neto está chegando de longe, já está na vovó de longe, a vovó fica totalmente entristecida, atribulada, psicologicamente. Mas Deus tem propósito em tudo que Ele permite que aconteça, irmãos. Tudo o que está acontecendo nos nossos dias, no mundo, é uma permissão de Deus, porque o pecado tem se alastrado a tal ponto, não se generalizou porque a igreja está no mundo. A igreja precisa vigiar, porque senão ele alcança até a igreja. O pecado não se generalizou porque a igreja está no mundo. Enquanto a igreja estiver aqui, nós somos a luz para esse mundo. O mundo está em trevas. Jesus diz, chegou para a vida daquele homem que estava em treva. A cegueira é símbolo de trevas. E Jesus é a própria luz. E nós somos representantes do Senhor. Recebemos, nós não temos luz própria. O que reflete em nós, irmãos, vem do Senhor. É o Espírito que coloca dentro de nós a essência. Nós somos simplesmente o vasilhame, mas a essência é o Espírito Santo que nos enche e faz com que nós façamos obras extraordinárias pelo poder do nome do Senhor. Aquele cego foi curado para que a glória de Deus se manifestasse. Enquanto o cego estava cheio de alegria, e quando a pessoa está cheia de alegria, recebe uma presença forte assim do Espírito, um milagre extraordinário, irmãos, ela fica igual, parece que está flutuando de alegria. E alguém criticava, o cego não queria nem saber se estavam criticando. Foram à casa do cego perguntar aos pais deles, porque eles queriam algo para desfazer o milagre que Jesus havia realizado, ou achar que aconteceu uma farsa, que ele não era cego. Eles, quando perguntaram para os pais, eles, olha, que é nossos filhos, que é nosso filho, a gente sabe. Quem curou a gente não sabe. Uma coisa nós temos certeza. Ele era cego e agora está enxergando. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Contra fatos não há argumento, né, irmãos? Ele estava curado. Foi lá, os pais disseram, olha, vai lá e pergunta a ele só quem foi que curou. A gente não sabe. Os pais ficaram com medo, porque viram a pressão dos fariseus. Até hoje ainda existem pessoas que fazem pressão. Quando você recebe um favor, um grande favor da parte de Deus, alguém tenta subestimar o que você recebeu e tenta fazer você se entristecer e duvidar. Se você duvidar, você atrapalha a realização do milagre, irmãos. Não duvide não, irmãos. Deus pode operar o milagre na sua vida, o milagre que você está esperando há muito tempo, quem sabe anos e anos esperando o milagre, e parece que a tua fé bateu asa e foi embora, mas não perca convicção. Está com força, está fraco, está doente, está saudável, continue crendo no Senhor Jesus, que a sua vitória está nele. Aí, irmãos, novamente os fariseus perguntam para aquele cego, quem foi que te curou? Ele falou, eu já não disse que foi um homem chamado Jesus? O que ele fez? Ele disse, tu é pecador. Disseram que ele era pecador pelo fato de ele estar defendendo a causa do Senhor Jesus. Depois disseram que Jesus era pecador porque havia curado no sábado. Eles disseram, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Antes eu era cego e agora estou vendo. Pode um pecador trazer visão para o cego? Pode um pecador transformar vidas? Pode um pecador operar milagres? Irmãos, essa é a importância da convicção do saber. Quando você tem convicção,
da vida com Jesus, pode vir as seitas, as filosofias, todas as invenções do mundo que os homens criam para tentar tirar você do caminho. Jesus é o único caminho que conduz a Deus, irmão, não tem jeito. Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, não deixe que nada te tire da convicção da sua salvação em Jesus. Você está lutando, você recebeu o direito da salvação. Agora, tem que cuidar, tem que preservar para não perder no meio do caminho. A nossa vitória, ela está no final da nossa carreira. Não é nem no início e nem no meio, é no final da nossa carreira. Por isso a gente tem que guardar o contato com o nosso Salvador. A outra palavra, então dá para entender aí, irmãos, que é uma coisa fundamental para alguém saber que foi salvo das trevas para a maravilhosa luz, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o poder do sangue de Jesus. Jesus falou para Nicodemos, João 3,14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está condicionada a crer no Senhor Jesus. E qualquer outro arranjo que fizerem por aí, irmãos, é só arranjo. Irmãos, não se deixe levar pela beleza que pode colocar em alguma coisa para te atrair. Procure examinar a essência, irmãos. Às vezes colocam em vasos bonitos essências ruins. Mas o nosso Jesus veio e realizou a obra. E Isaías disse que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então Jesus não tinha beleza, essa aparência que fazem nas imagens aí. Não é isso que a Bíblia nos relata, irmãos. A beleza de Jesus está no poder de mudar vida, de transformar corações, de impactar as pessoas, de revolucionar positivamente. É isso que Ele quer que nós vivamos, irmãos, essa convicção. E aquele cego, depois de ter sido curado por Jesus, ele alcançou essa convicção. Ele sabia que podia até morrer, por causa da ira dos fariseus. Mas ele disse: vocês querem também se tornar um dos seus discípulos? Aí eles protestaram: discípulo desse és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Irmãos, Moisés foi um servo de Deus que merece todo o nosso respeito, toda a nossa honra. Mas Moisés não é o Salvador. O Salvador chama-se Jesus. Moisés tinha dito: o Senhor levantará um profeta como eu, a ele ouvi. Esse profeta é Jesus, que nós pregamos. Vamos para a segunda palavra. Fazer. Quem pode encontrar aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Aos Filipenses. Minha irmã Ivone, achou? Lê para mim, por favor. Diaconisa Ivone. Aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Pode, por favor. Se a senhora puder ficar de pé, é bom que a gente até faz um exercíciozinho.
Amém. Viu, irmãos? Paulo vivia uma fé. Paulo sabia que Jesus era o único Salvador. Mas ele diz que, ele declara que uma coisa ele estava fazendo. Viu, irmãos? Olha o que ele diz, ó. Olha o versículo 13, diz assim: irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que quando a gente fala esquecer, não é da mente, é não deixar com que o seu passado te influencie. Enquanto você estiver saudável, até os 75 anos, você vai conseguir chamar a recordação. Até 75 anos, você vai conseguir chamar 800 memórias por segundo. Você vai ter recordação, você pode recordar coisas assim por segundo. Se não fosse assim, nós não podíamos conversar, não podíamos cantar. A memória, irmãos, ela é algo extremamente importante para a nossa vida. E aí, quando a gente vai perdendo um pouco da saúde, logo vai enfraquecendo a memória. E também Satanás se aproveita disso, se a sua memória enfraquecer, porque ele é covarde, ele quer trabalhar exatamente onde tem ponto fraco. Vamos pedir graça ao Senhor, renova, Senhor, minhas forças, Senhor, limpa a minha mente, trabalha na minha memória, Senhor. Eu preciso recordar, eu preciso, para fazer as coisas, eu preciso saber. Aí você foi um bom profissional no passado, aí hoje você totalmente lambão, por quê? Tinha que ter melhorado, porque fez sempre, vai melhorando. É melhorando, não é piorando, irmãos. E alguém costuma usar sempre o arquivo morto para trazer. Eu já fiz isso, irmãos. Você já fez, está vivo? Continua fazendo, irmãos. Não está vivo? É bom que você já tenha essa experiência, faz. Se a coisa boa, faça. Agora, as coisas ruins, lança no poço do abismo, irmão. As coisas ruins. Mas o que é bom, precisa ser melhorado. Se você tem boas experiências no passado, melhora ela e usa também agora. É claro que algumas coisas, por ordem natural, vão passar de nós. A velhice vai chegando, vai trazendo com ela um fardo muito pesado, né, de carregar, complicando. Tu não tem mais aquela habilidade, aquela agilidade para poder dar aqueles pulos, saltar, não tem mais. A velhice chegou, irmão, tem que compreender isso. Mas tem experiência. Você pode preparar os outros. Tem gente que sabe alguma coisa e fica como se fosse um trunfo que ela tem guardado ali. Ah, irmão, tu morre, ele fica por aí. E mesmo você vivendo, muita gente vai fazer perto de você. Tudo aquilo que você guardou, não quis falar para os outros, não quis ensinar aos outros, alguém vai fazer muito melhor, ensinar muito melhor do que você. E você vai ficar bobão aí com a sua ferramenta enferrujada. Irmãos, quanto mais você ensina o que você aprende, mais você recebe. Viu, irmãos? A mulher samaritana falou com Jesus que o poço era fundo. Jesus falou, mas eu tenho coisa especial. O poço pode ser fundo, mas eu tenho coisa muito mais especial. Se você beber da água que eu te der, rio de água viva escorrerão. Aí ela mudou a história daquela mulher. Ela perdeu o desejo pelaquela água que estava fluindo lá do poço de Jacó. Ela agora queria provar da água que Jesus estava oferecendo. Viu, irmãos? Essa água é o poder de Deus, é a unção de Deus nas nossas vidas, que a gente não pode perder o desejo. Jesus está presente aqui, irmãos, pela palavra que está sendo pregada, e Ele quer te abençoar, Ele quer te dar água para beber. Então, irmãos, essas coisas são fundamentais para que a gente prossiga fazendo a obra de Deus. Saber que você precisa saber, mas precisa fazer algo que te leve à sua convicção de vitória. Esse negócio de saber muito, mas não fazer nada. Tem muita gente que sabe até prejudicial, porque ele sabe, é só para criticar os outros.
Isso aí ele falou errado. Se fosse eu ia fazer. Mas você não está fazendo nada, rapaz. O cara está fazendo, apoia ele que está fazendo pelo menos, ensina ele, ajuda ele. A coisa é tremenda, né, irmãos? Agora, a relógio está correndo, né? Então, irmãos, como a gente faz alguma coisa no campo espiritual, nós devemos sempre ter a intenção saber que quem quer mudar, ele vai fazer algo em si mesmo para melhorar. Por exemplo, você quer aprender a pregar, mas você não lê a Bíblia. Sim, não é só ler. Se você quer aprender a pregar, você tem que estudar a Bíblia. E depois, eu entendo tudo, mas eu não sei falar. Então, já é outro campo. Você já tem que aprender, já tem na área psicológica, aprender a enfrentar, falar com o povo. E também outra coisa que Deus vai te dar a sabedoria, para saber onde Deus quer que você seja usado para que o nome dele seja glorificado. Você quer ser um pregador, mas Deus quer usar você no louvor. Você quer louvar bem, mas Deus quer que você... Eu conheço uma pessoa, mais de 40 anos, com um bolso cheio de folhetos, só falando assim, irmão. Jesus salva. Aceita Jesus. A pregação dele é essa. Mas se você entrar na página social desse irmão, ele tem mais de 3.000 almas que ele já ganhou para Jesus. Só falando isso. E a gente, às vezes, chega na praça, faz projeto, fala. Irmãos, Deus tem algo especial para cada pessoa. Agora, irmãos, não fica triste porque você prega o evangelho e as pessoas não se convertem, não. Porque você tem que cumprir, saber que você está na sua posição, daquilo que Deus te mandou fazer. Veja a posição de Noé. Noé pregou por mais de 100 anos. Pregando, anunciando uma sentença que Deus ia mandar sobre a terra. O dilúvio. Sabe por quê? Por causa do pecado. O povo esqueceu de Deus e começou a viver, a maioria, né, irmão? Não generalizou, porque Deus encontrou Noé ainda. Aí, eles só queriam farrear. Não muito diferente dos nossos dias. Nós vemos aí, a pandemia, a igreja está vazia, né? Agora vai nos bailes para ver se não está lotado. Sai por aqui, não precisa nem ir muito longe, vai pelas ruas para você ver os bailes superlotados, não tem negócio de regra. Estão com máscara, mas estão enchendo a cara de birita com máscara e tudo, e continuam no mundão. Noé pregou para o povo assim, irmão, para a gente de coração endurecido, rígido. Mas Noé continuou pregando. Ninguém se converteu. Eu creio que alguém até ajudou Noé a construir a arca. Noé, 100 anos construindo uma arca. E construindo num lugar alto, com dificuldade. Mas ele sabia que o Deus que mandou ele fazer era extremamente poderoso para realizar aquilo que manda fazer. Interessante, como o pastor Denil falou aqui, na semana passada, os irracionais deram exemplos para os racionais. Que os irracionais, Deus falou com eles, eles estavam lá pelas selvas, lá Deus falou, ele formou casal e procurou Noé. Entraram na arca. E os racionais, Noé falou, olha, Deus vai mandar um dilúvio. Está maluco? Ficou gagá com tanta idade. Noé começou a pregar com 500 anos. Esse velho está gagá. Não é diferente de hoje. A gente começa a falar de questões doutrinárias aí, é o velho gagá. Só misericórdia. Mas é importante que a gente saiba, quem quer dar significado à sua vida, toma uma atitude. Tem que tomar atitude, irmãos. Não é cruzar o braço e ficar
olhando o tempo passar, não. Toma uma atitude na vida que você vai ver as coisas mudar. A vida é uma corrida, irmão. A vida é uma corrida que quem não se movimenta, pega um carro, para, o carro estaciona o carro, deixa ele um tempão lá, não liga o carro, deixa ele encostado lá. Não vai levar nem muito tempo, porque se for lá ligar o carro, ele está enguiçado, está agarrado, enferrujado. Uma bicicleta, de vez em quando você tem que lubrificar, dar umas pedaladazinhas para ela ficar. Deixa no tempo e não cuida não para ver o que vai acontecer. Uma bomba d'água, vê que os prédios, às vezes prédios grandes, eles têm várias bombas, mas de vez em quando ele tem que estar fazendo alternativa para que as bombas funcionem tempo, porque senão, se uma ficar muito tempo parada, quando aquela que está no funcionamento enguiçar, quando ele for ligar, a outra também está enguiçada, porque está parada, não se movimenta, porque a ferrugem tomou conta. Assim são os crentes que ficam esperando não sei o quê. Vai fazer alguma coisa, irmão? Se apresenta para fazer alguma coisa. Tem trabalho para todo mundo na igreja. Quem não sabe cantar, sabe orar. Quem não sabe orar, sabe dar um folheto e falar assim, ó, visita a minha igreja. Tem dificuldade para falar isso, irmão? E nem a pandemia atrapalha isso. O senhor pode estar com máscara e falar isso. Com folhetinho, ó, visita a minha igreja, o endereço aqui embaixo. Pronto. Fez um trabalho para Jesus. E outras coisas, né, irmão? Ou então, bota lá na oferta, que isso aqui é para ajudar a obra. Está movimentando, não está parado. Se parar de tudo, irmãos, enferruja. Então, irmãos, quem se abate, logo se cansa e desiste de chegar ao objetivo. Então, se você ficar parado muito tempo, você vai desistir. Todo mundo vai embora. Vê nas maratonas aí, às vezes, está todo mundo passando, aí tem uns que você... Depois ele para de correr, ele vai andando, que ele já sabe, desistiu, já sabe, não vai ganhar mesmo. Ele só vai ter que chegar no destino, mas vai andando. Disputando ele não está mais, já saiu do páreo. Aí vai andando. Mas Deus não quer crente assim desanimado, não. Tem que se animar. Então, dá para entender uma coisa maravilhosa. Após saber o Evangelho, devemos praticar o Evangelho. Viu, irmãos? Paulo deu conselho para Tito. O conselho que Paulo deu a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele mandou que o Evangelho fosse pregado. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando, aí que não é só pregar, tem que ensinar. Viu, irmãos? Aqui, essa igreja, ela se preocupa com o ensinamento, porque não basta falar que Jesus salva e largar o povo para lá. Se converteu, tem que ensinar, tem que dar estratégia, tem que preparar as pessoas, porque automaticamente ela pode estar também, a partir do momento que aceita Jesus, ela já começa a atrair inimigos da causa do Evangelho e vai combatê-la também. Então você tem que estruturar ela para que ela, ó, se alguém te falar isso não se importa, não. Vem para a igreja, pergunta a alguém que sabe mais, alguém mais antigo. Então, tudo isso é um envolvimento. O Evangelho, após saber o Evangelho, nós devemos praticar, não devemos desanimar, não devemos parar. Temos que praticar o Evangelho. Viu, irmãos? Não pode se envergonhar também do Evangelho. Romanos 1, 16 e 17 fala sobre isso. A gente não pode se envergonhar, porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Porque nele, no Evangelho, versículo 17, nele, no Evangelho, se descobre o quê? A justiça de Deus, de fé em fé. A fé, irmãos, é dada uma vez, ela pode crescer ou diminuir. Quando é que a nossa fé cresce? Quando a gente se aproxima de Deus, se aproxima da palavra. Quando você se aproxima da palavra, quando você começa a orar, buscar, pegar intimidade com Deus, Deus vai aumentando a sua fé. Se você desanimar, a fé vai voltando. Quem pode abrir para mim Salmo 27, versículo 4? A gente já vai terminar já, não vai demorar muito não. É que o estudo é diferente, né, irmãos?
diferente da pregação. Dá para ser na correria também. Quem achou? Salmo 27, versículo 4. Amém? Pode ler, por favor, irmão. Pastor Jário. 4. Espera aí. Está lendo certo aí? Salmo 27, versículo 4. Isso. Sim. Irmão Henrique. Amém. Irmão, será que se Davi estivesse residindo hoje aqui em Alça, ele está pedindo para morar aqui nesse lugar aqui? Não, né, irmão? Não é para morar aqui nesse estabelecimento aqui, não. Ele queria intimidade com Deus. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Será que isso é só quando está debaixo de uma construção, de uma edificação feita pelo homem? Não. Quando ele diz que uma coisa pediu ao Senhor e eu buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa ter intimidade com Deus. Onde quer que eu esteja nessa intimidade com Deus, que nada venha me perturbar. Eu tenho a consciência de que a presença de Deus está me protegendo. É isso que essa palavra está falando. Então, outra coisa que ele pede. Alguém pode... Vamos continuar nessa aí, só para dar mais ênfase. O Salmo 84, versículo 4. Versículo 4, não, versículo 14. Não, é 4 mesmo, 4. Salmo 84, versículo 4. Lá nem tem 14, né? Isso. Oitenta e quatro, 4. Isso. Todo dia a gente fala isso, né? Amém? Amém. Bem-aventurado os que habitam na sua casa, louvar-te-ão continuamente. Será que é só quando a gente está aqui dentro? É o crente compromissado com Deus, irmãos. Qualquer lugar que você esteja, você pode estar adorando a Deus. Está ligado com Deus. Deus é louvado não é só quando a gente canta, não. Deus é louvado quando a gente mantém fidelidade. Quando a gente tem cuidado com a nossa postura, onde quer que a gente esteja. Deus está sendo louvado. Não é só quando estamos aqui. Ser crente dentro do templo é fácil, né, irmãos? Só que algumas pessoas conseguem se comportar como anjo dentro do templo, mas fora do templo, só a misericórdia. Anjo sim, mas anjo decaído. Anjo caído, só a misericórdia. Então é preciso ter vigilância. Então, louvar o Senhor continuamente é ter cuidado onde quer que esteja. Não precisa ninguém estar falando para você que a coisa é certa, que é errada, não, irmãos. O Espírito Santo testifica e te faz entender. Outra coisa que ele pede é
para contemplar. Contemplar o quê? É a experiência da graça, é a plenitude. O versículo 14 do Salmo 27. Fala até esperança. Esperança no Senhor. Não, se a gente perde a esperança, irmãos, existem 3 coisas que perdoarão, transpassarão, sairão daqui e partirão para a eternidade conosco: a fé, a esperança e o amor. A nossa esperança não pode morrer. Ela nunca morre. Nossa esperança é Cristo. A nossa fé tem que estar constantemente na luta, no sofrimento, também na alegria, viu, irmãos? Sempre. É mais fácil na alegria. Na alegria é mais fácil dar glória a Deus. Até uma pessoa sem compromisso com Deus, uma pessoa chamada de ímpia, porque, sabe, irmão, ímpio, a gente usa essa expressão para chamar uma pessoa não crente de ímpio. Nem todas as pessoas que não são crentes são ímpias. Está entendendo, irmãos? O ímpio, o significado de ímpio é praticante da maldade. Infelizmente, tem muitas pessoas que são cristãs que são praticantes da maldade, que vivem tentando derrubar o outro, derrubar o irmão, fazer fofoca, denegrir a imagem do outro, colocando tropeço na vida do irmão. Isso é maldade. Então, está na igreja, é crente, ao mesmo tempo crente ímpio, praticante da maldade. Agora a Bíblia diz que os ímpios serão recompensados, e a recompensa para o ímpio não é recompensa agradável, irmãos, é de castigo. Então, se alguém está aí servindo a Deus, mas ao mesmo tempo não está conseguindo liberar o perdão para o irmão, não está conseguindo olhar na vida de um irmão e abençoar, o negócio está meio ruim para você ainda, irmãos. A gente precisa sempre parar diante da palavra e refletir. Outra coisa, já vamos terminar. Outra coisa, dentro daquilo que almeja. Almejar são em 3 etapas dessas coisas que a gente precisa buscar o Senhor. São essas 3 etapas: a busca de morar, contemplar e meditar. Meditar na palavra, irmãos, não é só ler. Uma coisa é você ler, até mesmo para você vai fazer um estudo, você lê, mas além de você ler para preparar um estudo, você precisa meditar naquilo que você está lendo, para que Deus quer falar contigo também. Antes que você quer falar com os outros, tem muitas pessoas que se preparam muito para falar para os outros, e às vezes ela passa por cima daquilo que Deus quer falar com ela. E se a gente for prestar atenção, quando você estiver meditando para falar com os outros, Deus primeiro fala contigo. Então a gente precisa, irmãos, de meditações. É por isso que Oséias 6,3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias 6,3. Conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Nunca o poço é fundo, irmãos. A mulher samaritana disse, mas a água que Jesus dá jorra para a vida eterna. Viu, irmãos? O recurso do homem, quer dizer, o recurso do homem acaba, vai chegar no fundo, parou. Não tem mais jeito, mas o recurso de Deus não acaba, irmãos. Deus tem sempre novidade para nossas vidas. Tem sempre um jeitinho para melhorar. Não desanime se as coisas estão ruins, irmão. Deus pode melhorar hoje. Deus pode melhorar hoje. As coisas estão muito boas, mas Deus quer que fique melhor. Ajuda alguém, irmãos. Ah, está muito bom? Então começa a ajudar alguém. Você vai estar aumentando o círculo de que estão melhorando. Então, irmãos, tudo isso vem da sabedoria. A sabedoria consiste em praticar em aplicar de forma prática, ela consiste em aplicar de forma prática os preceitos de Deus. O que é preceito de Deus? Normas, regras. A gente precisa aprender a praticar as normas que Deus coloca. Infelizmente,
Nós temos uma dificuldade incrível para a questão da norma, né, irmãos? Quando estabelece. Nós estamos vendo aqui essa máscara. Mas como é que eu vou falar com a máscara disso aqui? Fica ruim, irmãos. A questão da máscara, viu? Nós temos dificuldade incrível. Tem os protocolos que foi dado, a gente pula dos protocolos, a gente está acostumado muito com esse negócio de regra, não. Mas o Senhor está chamando a gente a responsabilidade, irmãos. Irmãos. É o que se recomenda a praticar. Preceito. Foi nos recomendado, nessa pandemia, a ter cuidado. Não saia desnecessariamente. Use máscara. Use álcool gel. Lava as mãos. Chega em casa, bota a roupa do lado de fora. Aí tem gente que fala, irmão, para mim fica difícil, porque não tem nenhum banheiro do lado de fora. Realmente, é difícil. Não pode ficar nu, entrar para dentro de casa nu, só a misericórdia, mas pelo menos as roupas têm um cuidado melhor, né, irmãos? Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Eu espero que os irmãos tenham tido iluminação sobre essa palavra, que a gente precisa, de fato, ajudar uns aos outros, e a Bíblia diz que nós devemos ajudarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros com o quê? Com a palavra. Essa é a palavra que Deus trouxe para os nossos corações nessa noite. Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade dada aqui pelo nosso pastor presidente e aos irmãos que gentilmente ouviram. Eu tinha tempo? Gente, então vamos lá. Então, estou tendo a oportunidade, vamos falar mais um pouquinho. Tá bom. Vimos? Coisa maravilhosa. Então, abra então lá no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 27 do Salmos. A gente fala capítulo, né, irmão? Os teólogos vão dizer assim, irmão, Salmo não é capítulo, Salmo é número. Aí quando ele vai dizer a Bíblia, tem 1189 capítulos. Teve que contar o Salmo, senão não teria. Então a gente se contradiz. Então vamos largar esse negócio para um lado e vamos ficar com a nossa forma simples de ser, né, irmãos? Salmo 27, versículo 14. Isso. Amém. Olha, irmãos, a recomendação aqui. Esperar em quem? No Senhor. Não é ficar esperando vir o auxílio do Bolsonaro. Ajuda, ajuda, mas não resolve. Mas se você espera no Senhor, o Senhor vai fortalecer o negócio aí. A situação que ele fala que é questão de fortalecer. Espera no Senhor e anima-te. Não fica cruzando o braço, fazendo cara de doente, de entristecido, não, irmãos. Você está no Senhor, o Senhor ele está contemplando, ele sabe o que você está passando e ele tem poder para trazer a vitória que você precisa. Esse negócio de ficar fazendo cara de doentinho, para ter piedade de mim. Gente, normalmente, quem faz isso são os enganadores, né? O cara quer arrancar um negócio, alguma coisa tua, ele vem fazendo aquela cara de tristonho, de chorão, e às vezes depois que você ajuda ele sai dali, bobão, só a misericórdia. Então, ele manda esperar no Senhor e se animar. Espera no Senhor e anima-te. Sabe por quê? Porque Ele fortalecerá o teu coração. Fortalecer o coração. Espera, pois, no Senhor. O coração que está falando aqui, é claro que Ele fortalece o coração físico também, né, irmão? Para bombear o sangue nas veias, nas artérias. Não só Ele bombeia, Ele faz o coração bombear, como também faz as artérias se liberar. Tira aquilo que está obstruindo as artérias, causando depressão, causando pressão arterial, causando problema de entupimento das veias, né, irmãos? Má circulação sanguínea, só faz isso. Mas o coração que está falando aqui é a nossa alma, irmãos.
Nossa alma, o centro da nossa emoção, razão e vontade tem que estar fortalecido no Senhor. Então ele diz, Ele fortalecerá o teu coração. Ele te dará uma boa razão para viver. Meu irmão, o Senhor pode isso. Ele te dará fortes emoções. E te fará sentir vontade de vencer sempre. Nunca desanimar diante das circunstâncias, diante das pandemias que estão surgindo. Estou anunciando, a mídia só vai anunciando coisa para espantar. Precisamos entender, meus irmãos, que infelizmente a desgraça faz alguns se darem bem. Muita gente morreu aí que podia ser salvo, mas estava valendo dinheiro a vida das pessoas. Só a misericórdia. Não vamos tocar muito nisso aí, não, também está por ar. Mas o Senhor é bom. E Ele tem poder de nos fortalecer para que a gente não venha parar diante das lutas, diante dos problemas. As lutas são ferrenhas muitas das vezes, tentam nos parar. A intenção do inimigo com os problemas que surgem é fazer exatamente isso, desanimar a gente. Fazer a gente se envolver com esse sistema implantado no mundo de corrupção. Muita gente que é crente, mas vai comer lá na mesa de Acabe, e Jezabel passa e dá uma fortalecida lá no esquema. Precisamos vigiar, irmãos. Vamos para o Salmo 23. Peçamos ao Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O Senhor quer preparar uma vida farta, abençoada para você em meio à pandemia. A pandemia é um inimigo. Não só nosso, como de toda a humanidade, mas principalmente da igreja. Nós temos uma mensagem, alguém está desafiando a gente. Vocês não são crentes? Por que acontece isso? Morreu o pastor com a Covid. Nós somos crentes, por isso acreditamos que Deus é o Senhor de tudo. Ele tem o comando em suas mãos. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Mas se Ele determinar, querido, a sua prova não tem jeito. É verdade. O pastor Augusto está falando que cantou o número da senha. E outra coisa, irmão, não adianta ter medo, não. Não adianta fugir, tentar esquema para poder fugir da morte, não. É pedir misericórdia ao Senhor. Só quem livra da morte é o Senhor. Davi disse, contigo, passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus eu salto um muro. 2 Samuel 22, 30. Porque contigo, passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus eu salto um muro. Aí no versículo 31 ele falou, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é refinada. Viu, irmãos? Ela é mais preciosa do que o ouro, irmãos. Então, nós temos algo que nos dá proteção, que nos dá cobertura, que cuida de nós, a palavra de Deus. Quando a gente sente tristeza, tribulação, perturbação, a gente vai orar ao Senhor e pedir, Senhor, tem misericórdia. E quando a gente chama por misericórdia, com quebrantamento de coração, o Senhor se apresenta, irmãos. A Bíblia diz que Deus tem prazer em socorrer os aflitos e suprir os necessitados. É um prazer de Deus. Viu, irmãos? Então, que a gente venha buscar, de fato, esse contato com Deus. Vamos lá. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Tito.
Amém, irmãos? Tito, quer dizer, carta ou epístola, Tito capítulo 2, versículo 11 a 15. Isso os irmãos já sabem, mas eu quero repetir, quando a gente faz referência às cartas, aí a gente fala agora quando a gente faz referência ao Antigo Testamento, a gente fala primeira, quando fala, nesse caso aqui, Tito não tem primeira, mas Timóteo aos Tessalonicenses, o 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque primeira e segunda, porque se refere à carta, à epístola. Quando se fala do Antigo Testamento, aí vai falar primeiro ou segundo, porque se refere a livros, ok? Aí dentro também da teologia, a Bíblia só tem 66 livros, porque conta as cartas como livro. Então, importante a gente estar na presença do Senhor, né? Vamos lá. Olha só, para a gente terminar, o que diz aqui a palavra: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade e nos purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Sabe por que Paulo está falando? Tito era um jovem obreiro, um jovem pastor. E aí Paulo pediu a recomendação, porque ninguém desprezasse a ele, essa carta ia ser lida em alguma igreja. Mas, bom que a gente entenda o seguinte: é a ordem que nós temos aqui para a evangelização. A todas as pessoas, independente de que elas sejam do credo que ela professe, elas precisam ouvir de Jesus. Mesmo aqueles que decidiram apostatar-se da fé, ou que tomaram o caminho da heresia, precisam ouvir a verdade da palavra. E essa verdade é falada por aqueles que estão vivendo essa comunhão com Deus. Então ele diz: ensinando a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. O que é impiedade? A prática da maldade. Concupiscência mundana, a imoralidade. Aí ele diz: vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Sóbria, viver uma vida de solidez. Não pode ter mente turvada. Não pode ser de duas palavras, tem que ter convicção. Uma vida justa. É claro que justo no bojo total é só Jesus. Mas nós precisamos nos aproximarmos de Jesus, buscarmos viver uma vida com menos injustiça, lutar para nos aproximarmos da justiça. E vivemos piamente. Irmãos, por que ele fala piamente? Pio é a prática do bem. Impiedade é a prática da maldade. Piedade é a prática do bem. Então, que nós tenhamos esse cuidado, irmãos. E aguardando a bem-aventurada esperança. Essa esperança da salvação, você tem que guardar ela, não deixa escapar não, porque existe um ser que está lutando para fazer você se desanimar, fazer você perder a esperança. Quem quer viver, irmão, o Evangelho, por qualquer outro motivo que não seja a salvação em Jesus, não resiste. Só a convicção
na obra realizada por Jesus na cruz, faz a pessoa enfrentar todos e qualquer problema, com toda a consciência de que ele está lutando, mas que lhe aguarda uma coroa, ao qual o Senhor justo juiz tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe e aplique nos nossos corações, de fato, esse desejo de ajudarmos aos outros, de vivermos uma vida sóbria. A nossa vida moldada pela palavra vai fazer com que ela seja uma pregação para os que estão de fora. Agora, se a gente fala, mas igual papagaio, porque a gente aprendeu, alguém nos ensinou a falar, mas não pratica, não resolve. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome glorioso de Jesus.